Muito bom dia a todos, sobretudo àqueles que, devido à exigência do seu trabalho nesta última noite, amanhã é particularmente difícil. Há uma semana atrás tive o privilégio e a honra de abrir esta edição da Universidade de Verão citando Albert Einstein. Pois bem, uma semana depois, mais de 40 horas de formação cívica e política depois, mas sobretudo com uma maior riqueza interior do que aquela que possuía quando cá cheguei, volto a recorrer à minha memória para vos citar novamente o mesmo cientista. Einstein dizia também em tempos: mas que estranhos dias vivemos, dias como estes, em que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E eu atrevo-me a acrescentar: mas que estranha sociedade é esta que num dia exige, clama e reclama por renovação na classe política e no outro maltrata, achincalha jovens como vocês que querem dar um contributo a um país como se cadastrados fossem. Caras e caros uvianos, perante cada um de vós me curvo. Perante os cerca de 100 alunos da Universidade de Verão de 2015, mas bem mais que isso. Perante as mais de 13 centenas de jovens portugueses que não tiveram medo desses preconceitos rasteiros e disseram presente quando o país chamou por eles, ao contrário de muitos daqueles que tantas vezes nos criticam. E porque entendo a política, assim como a vida, deve ser feita com determinação, com abnegação, com espírito de sacrifício, mas mais do que isso, com trabalho, com lealdade e também com espaço para a amizade, cumpre-me aqui, passa a redundância, cumprimentar um homem que tem dado um contributo inestimável não só ao Partido Social Democrata, mas também à sociedade portuguesa, atraindo constantemente jovens portugueses para a política e, simplesmente, pelos melhores motivos do mundo, que são todos aqueles que se querem e não aquilo que muitas vezes nos criticam. E, portanto, uma salva de palmas para o nosso reitor, Carlos Coelho. Senhor Primeiro-Ministro, demais dirigentes do PSD, e peço desculpa pelo preciosismo, mas tenho obviamente que destacar o nosso Secretário-Geral, Dr. Matos Rosa, caro Secretário de Estado João Almeida e demais dirigentes do CDS-PP, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Vide, Dr. António Pita e demais autarcas cá presentes, caras e caros companheiros. Temos a perfeita noção da fase crucial e importante em que vivemos. Portugal e os jovens portugueses encontram-se numa fase de reflexão. Temos noção, aliás, que muitos deles encontram-se mesmo numa fase de indecisão face àquilo que têm que votar nas próximas eleições. Mas até com vista ao seu próprio esclarecimento, e porque, pelos vistos, pegou a moda neste país das cartas abertas aos indecisos, quer a JSD aqui, numa espécie de carta aberta, dirigir-se frontalmente àquele que é o maior dos indecisos em Portugal, o Dr. António Costa. Em janeiro de 2015, diz o Dr. Costa: a vitória do Syriza é uma mudança importante para a Europa e que nos dá força e coragem para seguir a mesma linha. Pois bem, o mesmo Dr. Costa, em maio de 2015, diz o seguinte: temos que operar uma mudança na Europa, mas não de forma tonta, como o Syriza. Pergunto eu, pergunta a JSD. Mas em que ponto e em que lugar ficamos? É tonto o Syriza? Ou o exemplo da Grécia é um exemplo a seguir para o Partido Socialista Português? Dr. Costa, decida-se.
Em janeiro de 2015, o mesmo Dr. Costa e o Partido Socialista vendiam cá dentro aos portugueses um cenário de abismo, o cenário da espiral recessiva, e em fevereiro, um mês depois, o mesmo Dr. Costa, perante uma plateia de chineses, dizia o seguinte: estamos numa situação bastante diferente daquela que estávamos há 4 anos atrás, estamos, portanto, finalmente a recuperar da crise económica em que estávamos. Volto eu, volta a JSD e voltam os jovens portugueses a dizer: Dr. Costa, por favor, decida-se. Em abril, depois de meses e meses a fio, sem um único fio de pensamento político para o país, resolve o Dr. Costa juntar um grupo de sábios economistas para, por ele, pensarem o futuro e a estratégia económica para Portugal. E, pois bem, espantem-se, ainda não chegamos ao fim de agosto e Costa já vai na 3ª versão desse programa macroeconómico que traçou para Portugal. E as amigas e meus amigos, a pergunta, ou melhor, a exigência, continua a ser a mesma. Dr. Costa, por favor, decida-se. Dr. Costa, aliás, nesse programa macroeconómico, projeta um desemprego bem superior para o futuro em Portugal do que aquele que já existe neste momento no nosso país. Pergunto eu a Dr. Costa, com as suas políticas, se algum dia tivesse a oportunidade para governar, quer gerar mais ou menos desemprego em Portugal e para os jovens portugueses? Decida-se, Dr. Costa. Diz o PS, e o seu líder intitula-se, aliás, o grande defensor da renovação na classe política e, sobretudo, o principal defensor da igualdade de género em Portugal. Pois bem, não esquecem os jovens portugueses que não só o Dr. António Costa manteve quase todos aqueles que afundaram Portugal no último governo da República em lugares cimeiros nas suas listas candidatas, como ainda se dá ao desplante e à lata de não cumprir a lei da paridade em determinados círculos eleitorais, e é assim que defende a igualdade de género? É este o exemplo que dá aos jovens portugueses de coerência e de rigor? Dr. Costa, decida-se. Decida-se, aliás. Faça aquilo que nunca fez. Faça um ato de contrição e peça desculpa aos jovens portugueses, aqueles que ele agora tenta acarinhar, aos jovens portugueses que foram forçados a emigrar, fruto do desgoverno e da pouca vergonha do governo em que ele foi número 2 e que altas responsabilidades teve em Portugal. Retrate-se e peça desculpa aos jovens portugueses. E vem agora o mesmo líder do Partido Socialista, no seu português, ou melhor, traduzido em politiquês habitual, dizer na sua forma redonda, que nós já achamos normal, que é preciso adotar medidas, estou a citar, para travar a imigração de jovens qualificados. Dr. Costa, peço desculpa pela falta de humildade, mas não adianta pensar muito, porque aqui o Presidente da JSC diz-lhe qual é que é a maior medida para travar a imigração de jovens qualificados e não qualificados de Portugal. É impedir que o senhor seja eleito Primeiro-Ministro em Portugal e garantir que o Dr. Pedro Passos Coelho é novamente eleito com maioria absoluta que Portugal precisa para o caminho da estabilidade e do crescimento económico. Mas porque aos políticos não se pede propriamente que chorem em cima e em torno dos problemas, mas que os resolvam, Senhor Primeiro-Ministro, minhas senhoras e meus senhores, embora estejamos confiantes num futuro radioso consigo ao leme, exigimos-lhe que continue a libertar a economia portuguesa do peso excessivo e paternalista do Estado como concorrente na economia e que seja cada vez mais um regulador e cada vez menos um agente económico protecionista. Ao privado o que é de privado, ao público aquilo que lhe cabe regular. Exigimos-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que
continue a emagrecer o Estado, da excessiva máquina burocrática que ainda resta e que, de forma gradual, possa baixar os impostos às empresas e às famílias portuguesas, por forma a gerar mais emprego. Os empregos, minhas amigas e meus amigos, não se criam por decreto. Muito menos se criam estimulando o consumo interno com base novamente em endividamento, estimulando este crescimento de forma absolutamente falaciosa. Como que se, por um dia para o outro, os portugueses tivessem mais rendimentos com base em dívida, fossem disparar a consumir produtos portugueses, como a pera rocha ou a laranja do Algarve, em vez de continuarem a consumir os carros alemães ou outros produtos. Dr. Costa, pare de enganar os jovens portugueses, pare de inventar e de atirar areia para o povo português que não merece. Senhor Primeiro-Ministro, exigimos-lhe que retome a discussão mais uma vez e que tanta polémica deu outrora e tanta discordância, mas que para nós é de suma importância, a discussão da introdução da regra de ouro na Constituição da República Portuguesa. Foi dos temas que mais vezes foi falado e discutido nesta Universidade de Verão e pelo simples facto de que a minha e a nossa geração está cansada, exausta de pagar uma dívida que não criou, que não gerou, mas que vai ter que lidar para o futuro com um futuro bem menos radioso do que aquele que seria caso os governos anteriores não fossem tão irresponsáveis. E uma vez a casa arrumada, acredito, Sr. Primeiro-Ministro, no modelo de desenvolvimento assente no conhecimento e na inovação tecnológica e em que as universidades estejam presentes no centro do desenvolvimento empresarial. Caras e caros alunos da Universidade de Verão, caras e caros companheiros, termino novamente com uma outra citação, desta feita de Anselmo de Andrade, que dizia o seguinte há mais de 100 anos atrás: é de uma grande monotonia a nossa história financeira. Gastamos mais do que aquilo que temos, geramos déficits e pagamos tudo com base em empréstimos. Senhor Primeiro-Ministro, para terminar, aquilo que peço é: continue a mudar esta enfadonha e monótona história financeira do povo português. Muito obrigado.